E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Olá, pessoal, eu sou o Lucas Natan. Olá, eu sou Iago Souza. E hoje nós estamos aqui com o professor e doutor Hugo Rossoni. Professor, se apresenta um pouco mais pra gente. Olá, muito prazer, eu sou o Hugo Rossoni, eu sou médico especialista em clínica médica, em reumatologia, em gestão de serviço de saúde e um apaixonado por semiologia médica, por lidar com gente, por ensinar semiologia. Eu falo que eu sou reumatologista por formação, mas semiólogo por paixão, né? Eu gosto de estudar mais semiologia que reumatologia até, né? E tamo aí, ver o que a gente pode agregar para vocês. Ótimo. Então, como o senhor mesmo já disse que é apaixonado pela semiologia, conte um pouquinho pra gente o que fez o senhor se apaixonar pela semiologia durante a sua graduação. Interessante. A medicina, como é uma daquelas formações em que a área base dela é muito ampla, né? Você consegue atuar em muita coisa sendo médico. Médico nenhum é igual, né? Você consegue atuar em um leque de opções enormes. A gente meio que tende a se espelhar muito. Você já deve passar por isso hoje, que vocês vivem na medicina, né? Você sempre tem aquele professor que fala, porra, eu queria ser igual esse cara. E acontece isso 1000 vezes, né? Eu tive alguns desses durante a medicina e eu tenho um professor que eu fiz uma eletiva de sêmio. Eu acho que eu devia gostar, né? Pra escolher, quem escolhe fazer eletiva de sêmio, né? Pré-férias. Eu fiz uma eletiva de sêmio que eu acho que eu tava, se eu não me engano, eu tava no terceiro ano, tava bem no começo da faculdade ainda. E era um cara que ele fazia um raciocínio clínico que era lindo de ver, sabe? Muito bonito ele fazendo aquilo. Eu falei, porra, eu quero fazer igual, sabe? O cara passava assim, tinha um negócio de fazer raciocínio visual, assim, de semiologia, de olhar o paciente no leito só, sem conversar nada, e falar assim, ó, pelas características, você sabe falar uma lista de coisas que ele observou e dar diagnóstico. Eu falo assim, cara, ele errava um bocado, lógico. Mas a diversão dele ter aquele tesão de falar assim, poxa, eu tô vendo sinais ali sem nem falar com o paciente pra dar diagnóstico. E ele fazia parada escrevendo quadro, sinais. Uma coisa que o House, que a gente vê no House hoje em dia, eu aprendi isso, tenho 15 anos de formado, mas volta lá pro terceiro período mais 3 anos, há 18 anos atrás, e ele fazia isso no papel e caneta, e eu achava muito bonito isso que ele fazia. E eu enxergava que a semiologia, pra mim, o que eu entendia de medicina de verdade era isso. Era conversar com o paciente e descobrir o que ele tem. Esse papel de investigação, para mim, é o que eu entendia na minha cabeça que era medicina, né? E eu já falei isso até em algumas situações com alguns alunos, assim, que quando eu fiz medicina, eu não queria fazer medicina. Eu fiz medicina porque eu sou de uma geração que o pai, ele deixava você escolher o que ele queria que você fizesse, né? Que ele queria que você fizesse. E meu pai falou que eu ia ser médico e pronto, eu queria fazer biologia. Ele falou, não vai fazer não. Eu falei, tá bom, então. Então eu acabei fazendo medicina e fui apaixonando a medicina durante o caminho, que não é difícil, que é apaixonante, né? Trabalhar com gente e é desafiador, para quem gosta de estudar é desafiador, então acaba que é apaixonante. E a semiologia, ela me salvou da medicina umas 2 vezes. Primeiro, quando eu descobri que é uma área que eu gostava de estudar, que eu entrei sem querer gostar de fazer medicina. Os 2 primeiros anos de faculdade, você não vê medicina praticamente. Aí no terceiro período, quando eu comecei a ver, eu vi semiologia. Eu falei, cara, isso é massa pra caralho. Eu lembrei que na mesma época eu fiz uma eletiva de anatomia, que era onde a galera da cirurgia ficava louco pra fazer essa eletiva. E eu não gostei nem um pouco daquela porra, velho. Ficar mexendo em bisturi, vendo nome de pedaço de gente. Falei, que porra de raciocínio tem nisso aqui? Não gostei nem a pau. Aí logo depois fui de cima e falei, é isso, meu irmão. O que eu quero fazer é isso. O lado investigativo. E no internato, eu tinha uma visão oposta, né? Que quando eu me apaixonei por sêmio, quem é apaixonado por sêmio, eu penso em fazer clínica médica. E eu rodei na clínica médica de hospital que era muito desestruturado. Isso me deixou muito frustrado. Muito frustrado, muito frustrado. Falei assim, cara, não é possível. Eu vou fazer clínica médica, mas olha que merda. Entendeu? O pessoal não faz o que tem que ser feito, não trata como tem que fazer. Eu peguei um exemplo negativo e acabou que assim, quando eu entrei na clínica, eu vi que, não, peraí, o que eu posso fazer é eu fazer diferente. Enxergar que aquilo lá tá ruim e fazer diferente. Então, a sêmio foi que meio que me guiou na medicina. Eu meio que não enxergava a medicina fora a sêmio. Sêmio pra mim é medicina base, é o que o médico tem que saber fazer, né? Eu brinco, qualquer outro trabalho pode ser feito por técnico, mas o raciocínio clínico não, né? Um computador, um robô pode substituir um monte de coisa, mas esse raciocínio clínico, essa coisa quase poética da medicina ali, e isso eu acho que é a medicina estado da arte, né? É uma coisa que eu acho que nenhuma outra profissão pode roubar da gente, ou nenhuma outra inteligência artificial vai roubar tão fácil da gente assim, né? É por isso que eu gosto tanto. Certo. E, professor, hoje assim, a gente tem muito acesso a diferentes exames, tanto os laboratoriais como exames de imagem hoje dentro da medicina. Como que o senhor sente que a anamnese e o exame físico, eles foram deixados de lado, eles foram, entre aspas, substituídos por esses exames? Então, aí tem 2 respostas que eu posso te dar. Primeiro que eu sou velho, eu falo assim, no meu tempo, eu já tô nessa fase, né? Falo que no meu tempo, né? Mas assim, eu acho que a gente não tem como brigar contra a tecnologia.
né? Tem alguns professores de SEMI que falam que a sonografia, a ultrassom, é a terceira dimensão diagnóstica. Anamnese, exame físico e ultrassom. Pô, se o ultrassom entrou na semiologia, como é que eu vou negar que tecnologia e exame complementar ajudam no diagnóstico? Hoje em dia, vocês que estão fazendo medicina hoje, vocês não se enxergam sem ultrassom. Entendeu? Eu sou de uma geração, por exemplo, eu formei há 15 anos atrás, vou fazer 16. Na minha época, fazer acesso central com ultrassom era inviável, não tinha. Hoje em dia, vocês não sabem fazer mais sem. E é muito legal, porque a segurança que isso dá é enorme. Então, não tem como negar a tecnologia. Não tem. É lógico que alguns dados semiológicos perderam valor com o exame complementar. E eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo. Porque cresce uma coisa chamada semiologia baseada em evidência. Então, igual a gente faz para exame complementar, igual a gente faz para tratamento, a semiologia também pode ser baseada em evidência. Se a gente está vendo que o sinal que a gente usou por muitos anos, porque alguém criou, porque era experiente naquela doença e foi passando para frente, que o exame complementar substituiu e mostrou que ele não tem tanto benefício quanto a gente imaginava que tinha, por que eu vou continuar utilizando ele? Então, eu posso melhorar minha semiologia baseado nessa evolução dos exames complementares. Então, primeiro, entendeu? Dá para encaixar as duas coisas. Eu posso melhorar a minha semiologia, a medicina é uma profissão que está em expansão, em evolução sempre. Poxa, ou faz bem, faz mal, muda semestre, né? Ou faz bem no semestre e mal no outro. Então, a medicina, ela muda muito baseada em evidência, a semiologia também. Isso é prazeroso, é um prazer legal. Você tentar estudar a semiologia baseada em evidência. Doenças emergentes como o Covid, a gente consegue descobrir sinais novos que estão relacionados àquela doença que ela não existia antes. Então, aprender a semiologia baseada em evidência, eu acho que cresceu muito depois do advento dos exames. Exames que a gente achava que valia alguma coisa, não valia mais. Primeiro ponto. Então, tem valor, exame complementar, não exclui a boa semiologia. Agora, um outro ponto, vou mostrar outra visão. Os melhores livros de semiologia são escritos antes do advento dos exames. Você pegar um livro de semi muito antigo, sabe que semiologia é um estudo médico que o termo que a gente usa muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente tem ótimos autores de semiologia aqui no Brasil. Você pegar uma edição do Porto Antiga, uma edição de outros semiólogos antigos, você vai ver que os livros têm muito mais detalhes. Você tem um livro de uma autora chamada Isabela, que ela tem uma técnica de hepatimetria baseada em ausculta do passar caneta na barriga do paciente. Olha que coisa louca. Eu não estou falando que precisa fazer isso, mas olha que interessante como a gente tem 1000 ferramentas para chegar no mesmo achado. Aí, novamente, na baseada em evidência, talvez não tenha tanto valor, mas é interessante. Então, para quem gosta de usar semi, pegar livro antigo antes do exame complementar, me dá uma riqueza saber assim, poxa, já usaram isso. Olha que legal, a gente evoluiu a ponto de ser melhor. Eu consigo entender de onde chegou o processo a chegar à semiologia atual e melhorar até a minha capacidade de ensinar semi. Agora eu vou falar um terceiro ponto agora. Falei o ponto positivo da evolução dos exames, ponto negativo da evolução dos exames, que eu perdi muitos dados de semiologia. Vou falar o terceiro ponto, que para mim é o que mais dá valor em mostrar que a semiologia ainda tem valor, que é isso que a pergunta traz no final. Hoje em dia a gente tem um risco enorme, uma exposição enorme a pacientes num excesso de realização de exames e de um overtreatment. O paciente está tratando coisa que não existe. Porque a gente está pedindo, a gente tem uma regra de pedir exames que vocês ouvem 1000 vezes de professores, mas que não sei se esquecem depois que formam, ou por alguma intenção de alguns profissionais esquecem, né, intencionalmente isso, que quem não sabe o que procura não interpreta o que acha. Quanto mais exame você pede sem ter uma suspeita diagnóstica forte antes dos exames, você não sabe o que está fazendo. Mas se você achar alguma alteração, o médico ele tem uma tendência natural, ele é formado para tratar. A gente é formado para curar. Você encontra uma alteração no exame, ignorar aquela alteração é muito difícil. Se você não tem um link da semiologia para justificar aquele achado do exame, tu vai acabar tratando o que você não sabe o que é. Olha que risco, overtreatment, você está tratando sem necessidade. E a diferença do remédio e do veneno é a dose. Você começar a medicação para uma coisa que você não sabe para quê, você está expondo o paciente a risco. E a atrogenia hoje é causa de morte tão ou mais frequente que doenças infecciosas. Né? A gente causando dolo, e eu não estou falando de erro médico, a atrogenia assim, de você usar um remédio e aquele remédio, aquele tratamento causar dano ao paciente está sendo uma causa de morte importante, né? Então, olha que interessante, a semiologia, ela está modificando com a tecnologia, alguma riqueza semiológica está evoluindo a ponto de não existir, isso é ótimo, né? Porra, eu não preciso mais enterrar minha comida no chão para ela ser preservada, tem geladeira. A tecnologia surge para isso, a gente pode melhorar, a gente não precisa fazer a mesma coisa. Ah, mas é interessante saber que dura? É interessante, mas para quê? Entendeu? Então a semiologia evoluiu junto com a tecnologia e exames complementares. Alguns exames viraram os parceiros da semiologia e a semiologia para um bom médico cada vez mais é uma ferramenta de confirmação do que ele quer pedir de exame. Ele economiza para o sistema, ele onera menos o sistema, expõe menos o paciente a exame, ele sabe afirmar o que o paciente vai ter antes. Olha a credibilidade que tem um médico que fala para o paciente depois de uma... gente, para quem não sabe, eu não me apresentei, não falei na apresentação, mas eu falo rápido para o caralho, né? Então pode xingar aqui, eu não sei. Fica à vontade, não tem problema. Eu falo muito rápido. Depois vocês cortam e fazem um pi lá. Então vocês põem no 0.8 quando for ouvir lá, tá? Mas eu falo muito rápido.
Então, olha só, imagina a credibilidade que você tem quando você consulta o paciente por uma conversa longa, né? Aquela boa anamnese é feita longa, né? Sem pressa, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora conversando. E você fala pro paciente, então o senhor tem tal doença? E ele fala assim, mas que exame o senhor pediu? Eu falei, não, o senhor tem tal doença. Eu sei porque eu conversei, eu já te examinei, eu já sei que doença você tem. Eu vou pedir esse exame aqui para afastar tal diagnóstico, pode imitar a sua doença. Vou pedir tal porque eu vou quantificar quanto essa doença vai impactar na tua vida ou objetivar teu tratamento. Cara... Quando veio o exame, fala assim, deu isso. Eu falei pro senhor antes que ia dar, lembra? Eu tô aqui, é só pra quantificar isso aqui. Poxa, cara, isso é bonito demais, é elegante demais, dá pra fazer baseado numa boa semiologia. O médico que não faz a semiologia não sabe fazer isso. O médico marca X, sabe o que é o médico marca X? Ele tem a ficha pronta de exames e marca X em todos. Ele nem marca X mais por preguiça, ele faz um traço assim, do começo ao fim da ficha, sabe? O médico marca X, ele não tem essa graça, esse charme, essa elegância da medicina. A medicina não pode deixar de ser elegante, tá? E é lógico que, assim, entenda, a minha precisão de acerto, se eu fizer uma boa semiologia, vai ser muito maior que a precisão de acerto do médico, que depende de exames para chegar no diagnóstico. Eu acho que eu consegui responder. Longo, mas consegui responder. Não, foi ótimo. Até agora o senhor acabou de comentar que é um erro, né? Então, eu não estou investigando o paciente como deveria investigar, fazendo um rabisco ali e marcando X em todos os exames. E quais outros erros que o senhor percebe, tanto de alunos recém-formados, quanto de alguns médicos, talvez, né, na experiência que o senhor tem, na hora de fazer a anamnese? Na hora de conhecer ali o paciente. Na anamnese, cara, eu vou falar assim, tem o erro maior de todos, pra minha opinião, que a gente ficou refém, assim, a gente sabe que medicina é uma profissão, e por ser uma profissão, o nosso público-alvo aqui são alunos de medicina, então tem que falar claramente nisso. Por ser uma profissão, tem que ser rentável, a gente tem que receber para fazer o que a gente faz. E receber bem, porque é uma profissão que dedica muito tempo de formação para a gente chegar nesse ponto de ser médico, de atender um paciente e dar com vidas, né? É uma formação que dispendiosa de custos, de valores investidos para formação e de tempo. Olha o tempo que a gente dedica para se tornar médico, né? Para compensar isso, a gente acaba buscando faturamento. E muitas vezes na busca por faturamento, a gente tem que aumentar a nossa produção, a gente tem que se submeter a atendimento por plano de saúde, por exemplo, que exige que você atenda 15, 16, 20 pacientes no período para se tornar rentável aquele período de trabalho, ou atender um plantão numa UPA com 2 plantonistas para 600 pacientes por período, e você tem que atender um paciente a cada 2, 3 minutos. Então, para mim, hoje, a falta de tempo de exercer uma boa semiologia é o erro principal. Por quê? Porque não é opção. Não é opção nossa ter essa falta de tempo. É meio que uma exposição que a gente se submeteu pelo sistema, de como a gente está exposto, né? Por como o mercado de trabalho é complicado. Então a gente se expõe a isso. Mas tudo é opção na vida, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Então, assim, até essa questão do tempo vai depender muito, assim, a sua formação te fez poder não se submeter a situações, né? Você consegue se organizar para falar assim, eu não vou abrir mão da minha qualidade de trabalho por um salário? Não é fácil, não é uma resposta fácil de dar, né? Eu vou negar um salário que me paga bem, mas que me expõe a uma situação que me faz fazer uma má medicina? Quanto isso é importante para você? Então é uma escolha. Na minha opinião, eu já saí algumas vezes de alguns empregos porque eu não conseguia fazer o que ele queria que eu fizesse. Entendeu? Então eu não conseguia atender 12 pacientes no período, 10 para mim no período já é uma coisa hiper complicada, tá? Então assim, aquela regra, os incomodados que se retirem, eu prefiro não me adaptar e sair. Mas eu sei que não é uma situação fácil, né? A gente precisa pagar nossas contas, então às vezes esse fator tempo é o fator que eu acho que é o mais grave, por a gente se expor e às vezes não ter opção de não se expor, né? Mas tem outros falhas graves na anamnese, que a gente tá falando da anamnese principalmente, né? Não do exame físico. Um é não saber ouvir. A gente tem dificuldade demais de ouvir. É difícil, é incômodo. Eu falo que o silêncio é incômodo, é doloroso, né? Estando comigo no ambiente, não tem como, né? Que eu falo pra caralho e falo rápido. Xingando de novo, desculpa, eu pi de novo. Segundo pi. Ainda bem que não tem caixinha de moeda pra cada xingamento, né? A gente... até eu cortei o que eu tava falando. Da anamnese. Da questão de saber ouvir. A gente tem uma dificuldade enorme de ouvir... Isso não é um hábito, né? O mundo é muito corrido, ouvir demanda tempo, demanda silêncio, demanda estar satisfeito com estar em silêncio, entendeu? Demanda saber que você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. O paciente que tem uma história longa a contar, a história não vai ser só médica, ele não sabe o que é médico e o que não é médico. E não tem como colocar no e-mail também, né? De jeito nenhum. Ou no WhatsApp, né? Uma transcrição de áudio de WhatsApp, que agora pode ser transcrição de áudio de WhatsApp, você nem ouve mais nem os seus áudios de WhatsApp, né? A dona Maria que vai lá falar da dor no peito dela, mas que fala que há 12 anos atrás ela tem uma mão encravada no pé esquerdo, que incomoda muito ela. Ouvir isso é incômodo, é trabalhoso, é chato até, às vezes. Então, ouvir bem é muito difícil, né? Mas eu falo pra você, quem foi meu aluno sabe, eu falo muito isso, assim, o detentor do conhecimento dos sintomas é o paciente. Ele tem todos os dados com ele. Só custa você tirá-los.
Só que se você não souber ouvir, não ter técnicas de escuta atenta, né? De escuta ativa, saber colocar perguntas que estimulem o paciente a falar mais, você não vai chegar àqueles dados. Então, muito do que eu vejo, às vezes, por exemplo, um paciente que vem a mim falando assim, doutor, eu já fui em todos os médicos, a reumato tem muito isso, né? Minha área, a reumatologia tem muito isso, porque a gente lida com doenças raras, às vezes o paciente vai porque não consegue encontrar diagnóstico mesmo. Quantas vezes eu ouço assim, doutor, eu já fui em 10 médicos, o senhor é a minha última alternativa. E o que ela precisava era uma escuta mais longa. A história dela envolvia um monte de fator ali de tempo muito longo, de sintomas relacionados ali na revisão de sistemas de pele, com gastrointestinal, com articulação, com olho, e ninguém teve paciência de ouvi-la, sabe? Quantas vezes o contexto emocional é importante numa doença, a gente sabe disso, mas como a gente não está preparado para ouvir isso, né? A lidar com isso, então a escuta é uma falha grave na anamnese. E o que vocês mais têm medo de ser falha na anamnese, que é o registro, para mim é o de menos, porque vocês só têm preguiça de escrever. Então o aluno geralmente que faz uma anamnese com uma escrita ruim é porque tem preguiça de escrever. É só treinar um pouquinho mais, forçar, se cutucar, se cobrar um pouquinho mais, que ele vai escrever bonitinho. Porque essa parte é a parte mais técnica, menos artística, é a mais fácil, entendeu? Então eu acho que o que mais envolve erros da anamnese são você não ter tempo suficiente para ouvir de forma adequada todas as queixas do paciente e não se dedicar a ouvir com atenção, não olhar nos olhos, não ouvir o que a dona Maria tem a dizer, não ouvir que aquela unha encravada incomoda ela, mesmo ela tendo uma dor torácica que pode ser uma angina, entendeu? Então eu acho que isso é o que interfere muito na qualidade de uma anamnese. Certo, professor. E assim, na sua visão, como que a anamnese e o exame físico, eles contribuem para evitar diagnósticos errados ou diagnósticos excessivos? A gente comentou, eu acabei falando um pouquinho disso quando a gente falou ali de exame complementar, né? Eu acho que eu adiantei essa pergunta. Vamos lá, a ordem que a gente precisa aprender lá no terceiro período, segundo período de diagnóstico você faz primeiro a anamnese, uma entrevista bem longa, depois exame físico, completinho, com tudo que pode fazer, depois pede exame complementar baseado nas hipóteses. Quando você faz esse caminho, você pede exame complementar para justificar alguma coisa, para pensar em alguma coisa. Quando você inverte, ou seja, você pulou que a anamnese sua foi ruim, ou fez rápido, ou não ouviu direito, você não conseguiu chegar às hipóteses que você precisava porque não teve os dados ali. O exame físico, ele não consegue guiar, porque a anamnese não te guiou nos achados. Você vai achar coisa ali ou não, e isso não vai te confirmar suspeitas. Você acaba levantando mais suspeitas ou menos do que precisaria. Aí você acaba pedindo exames complementares a mais por não conseguir chegar num diagnóstico preciso, ou ainda pedir um exame que o achado dele pode não ajudar a definir o diagnóstico ou o tratamento daquele paciente. Então eu acho que o lance maior de evitar erro na anamnese e exame físico, na semiologia no geral, é entender que se você fizer uma anamnese adequada, exame físico adequado, o diagnóstico está ali. Já está presente ali naquele momento de conversa e toca ao paciente, né? Aí o exame complementar só vai falar assim, você vai tratar até tanto, você vai tratar o quê, você vai investigar mais o quê. Você evita fazer aquilo que a gente comentou na questão anterior, que é o overtreatment, né? Que é expor o paciente a tratamentos desnecessários e absurdos, né? Reposições de oligoelementos, que a gente sabe que tá tão na moda aí, né? Repor oligoelemento à torta direito só porque dosou baixo, né? Fazer tratamentos hormonais de alterações que não tem nenhum protocolo de dosagem. Essas coisas você evita se você fizer uma boa semiologia, porque você vai pedir aquele hormônio baseado no que o seu paciente tem de sintomas relacionados àquele hormônio. Você vai pedir aquele oligoelemento baseado no que o paciente tem de sintoma da deficiência ou do excesso daquele oligoelemento. Você não vai ganhar pelo exame, vai ganhar pelo que tem de queixa. Fica muito mais fácil. É igual ontem, eu acho que saiu aquela nota da SBEM com a Febrasgo, isso, né? Que quantos médicos a gente vê às vezes solicitando dosagem de testosterona para mulher, mas a testosterona vem ali dentro do valor que é baixo, porque ela é mulher, né? Exatamente. Mas não, vamos repor, porque sendo isso, muitas vezes acaba deixando a conversa, o escutar da paciente de lado, sendo que a queixa dela, às vezes, de baixo libido não é questão hormonal. Com certeza. Não, uma porcentagem muito baixa uma porcentagem muito baixa o libido feminino está envolvido em um monte de situações, uma porcentagem muito baixa está relacionada à questão hormonal, né? Não escuta. Nesse caso chegou ao absurdo de, assim, o cara não respeitar nem o exame complementar, né? A anamnese não tem a deficiência, o exame físico não tem sinal de deficiência, o exame complementar tá normal, mas mesmo assim repõe. Então, assim, se fizer uma semiologia adequada, pelo menos vai doer em você fazer algo errado. Parece que imita até a gente mesmo, né? Fazer, mas eu vi que era aquilo, por que eu vou tratar outra coisa? Não é? Fica doloroso, né? Então eu acho que eu acho que é até meio óbvio entender por que uma boa semiologia evita erro médico. É até meio óbvio, né? Sem contar que vamos falar da parte judicial, já que o nosso público-alvo é exame de medicina, você médico no futuro. Judicialmente, se eu não tiver justificativa para um exame, aquele achado vai valer o quê pro juiz? Você errou o diagnóstico, entendeu? Então, na tua anamnese, está registrado o porquê daquele exame? O plano de saúde não autorizou. Você justificou? Cadê o justificativo? O que foi ali que tem alteração que você pode falar assim, não, esse exame é válido mesmo, ou esse tratamento tem validade? Na tua semiologia tu não falou isso, pô. A medicina é baseada em semiologia.
Não é? Então, algumas coisas, eu acho que é óbvio que tem que ser falado, mas é óbvio, né? É óbvio que a boa semiologia vai ajudar nisso aí. Eu acho que eu respondi, né? Não sei se... Não, foi ótimo. Trazendo a parte da hipótese diagnóstica associada com o que a gente discutiu, só a hipótese diagnóstica, ela pode ser levantada a partir só de uma boa conversa ou eu preciso obrigatoriamente fazer o exame físico do paciente para criar a hipótese diagnóstica? Legal. Assim, aí eu vou falar, eu como semiólogo, então meu nível de evidência é D, né? Aquele nível de evidência mais baixo ali, e eu falando como especialista, tá? Não é nenhum estudo, nenhuma evidência científica. Eu falo nas minhas palestras, quando eu dou aula de método clínico para vocês, que 70% do diagnóstico tá na anamnese, 30% no exame físico e 0% para exame complementar. Porque o exame complementar é complementar ao que você já suspeitou ou para pensar em diagnósticos diferenciais. Então tá aí a resposta. 70% que você consegue descobrir está na anamnese. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu, tá? Ele chegou para mim, um senhorzinho, ele devia ter uns 70 anos, senhorzinho bem robusto, sabe? Que povo da roça, bem robusto. Eu tava recém-chegado em Palmas. E ele chegou para mim e disse, doutor, eu tô com uma dor no meio do braço, e levantou a camisa. Quando ele levantou a camisa, tinha um sinal chamado sinal do Popeye, que é o bíceps bipartido, tá? E ele falou assim, não, eu tava cortando um galho lá numa árvore que tava em cima do meu telhado, quando eu cortei, eu senti uma pedrada no braço. Gente, ele leu o livro de semiologia ortopédica sobre lesão de tendão bicipital. Ele descreveu exatamente a sensação e o movimento que se faz. Minha anamnese acabou em 2 minutos. Não tinha mais nada a fazer. Já tinha... Ele definiu o diagnóstico. O exame físico ali entrou na hora que ele tava falando a história. Olha que interessante, o diagnóstico estava ali. É lógico, eu falo muito com vocês que o método clínico, né, a presença do médico na frente do paciente envolve um ritual que é importante para o paciente. Quem foi aluno sabe, quem já assistiu uma palestra minha sabe, que é quando eu falo de método clínico. Eu brinco para quem é católico e falo assim, é igual você ir na missa e não comungar, é você examinar um paciente e não colocar o esteto no peito dele. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Você não completou o ritual que ele espera. Então, naquele ritual, é lógico que eu perguntei, por exemplo, se a evacuação dele tá normal. Entendeu? Se a urina dele estava alterada, inclusive esse paciente tinha um prostatismo, ele tinha sintomas de hipertrofia prostática benigna, apesar de eu não precisar nada do diagnóstico disso, eu pude investigar isso também, por que não? Né? Ele tinha essa queixa na revisão dos sistemas. Por que não escutar o coração dele? Vai que ele tinha alguma alteração, né? Ele vai se sentir acalentado. Ele não precisa saber que em 2 minutos eu acabei a anamnese dele. Que ele chegou para mim e falou, tinha um sinal lá evidente, tá? Então a anamnese tem esse poder de só conversando, você fala assim, puto, cara, matou a pau, meu irmão, matou a pau. Uma história bem detalhada, ela dá diagnóstico. Não tem como você questionar isso, não. Ela dá diagnóstico, ela define. Quantas vezes, quando vocês estão no ambulatório lá, o paciente fala uma história, você fala assim, é até difícil trazer diagnóstico diferencial. Já passaram a situação? A história tá tão bonita que o paciente traz que é até difícil pensar em diagnóstico diferencial. É um desafio, a gente tem que melhorar nossa semiologia e falar assim, deixa eu pensar que pode ser que há mais. Uma história bonita de tuberculose pulmonar, quando o paciente fala que tem uma febre de 2 meses, uma tossezinha de 30 dias, com uma expectoração, com uma febre com sudorese noturna, ele perdeu 30 quilos nesse período. Porra, o cara só falou a história pra vocês e pensa assim, cara, isso é tuberculose, meu irmão, eu dou meu braço se não for tuberculose. Não? Aí ele fala pra você ainda, e minha irmã tava tossindo antes de mim. Rapaz, eu não trisquei nele, não. A história é tão linda que eu falo assim, pô, é até difícil eu pensar, mas pode ser histoplasmose? Pode, mas porra, eu tô no Brasil. Terceiro, né? Põe lá de novo. Mas eu tô no Brasil, pô. Eu falar que não é tuberculose aqui, meu irmão, eu dou meu braço, o esquerdo, né? Que eu uso menos. Mas dou meu braço, né? É que eu rasgo uma copa do meu diploma, né? Pra falar que é esse diagnóstico. Então, assim, a anamnese bem feita, quando bem feita, entenda? Porque a anamnese mal feita, ela me deixa com mais diagnóstico mais dúvida do que definição. Porque o que acontece? Quando você faz uma anamnese bem feita, você põe lá no final, lá na sua avaliação, né? Nas suas hipóteses, você põe lá tuberculose. Pode ser histoplasmose? Acho pouco provável, o paciente não tem exposição. Pode ser pneumonia? Tempo prolongado de doença. Endocardite? O paciente não tem sopro. Olha só, eu já me convenci do que não pode ser. Você pode escrever, mas eu me convenci do que não pode ser. Sem exame nenhum. Conversando e fazendo exame físico. Quando você faz mal feito, o paciente tem uma tosse. Você não perguntou a característica dela. Ele tem uma febre, você não perguntou nem há quanto tempo. Pode ser pneumonia, pode ser gripe, pode ser covid, pode ser psicogênica, pode ser muscular, pode ser endocardite, pode ser pericardite, pode ser pleurite. Porra, não sei. Tá entendendo? Esse não sei não pode sair depois de uma entrevista. Não pode sair. Eu tenho que ser, eu sei que ele tem tal coisa. Agora eu vou investigar para confirmar o que é, ou pelo menos traçar um diagnóstico diferencial limitado, não vago. Uma tosse. Entendeu? Deu para responder? Eu? E o que o senhor gostaria que todo estudante de medicina jamais esquecesse sobre a anamnese e o exame físico? Revisão dos sistemas. Oh, meu Deus, como eu queria que você não esquecesse. Não, tô falando uma coisa básica, mas... A anamnese, ela é muito artística, tá? Ela é realmente um desenvolvimento de atuação, de ato. Você tem que fazer 1000 vezes pra torná-la boa, né? Você sabe disso. Começa o primeiro período lá, na anamnese de vocês nem existe, né? No terceiro ela começa a existir, tem uma forma...
Eles estão repetindo e vendo que tá uma bosta e vai melhorando, e vai criando sua forma de perguntar as coisas, e vai padronizando. Então, assim, eu brinco que na anamnese só tem uma parte da anamnese que ela é decoreba, é revisão de sistemas. Tem que lembrar de todos os sintomas a serem perguntados, da cabeça aos pés que o paciente pode apresentar. Essa é a pergunta técnica, a resposta técnica. A resposta filosófica, eu queria que vocês que nenhum aluno esquecesse que, primeiro, como eu falei no começo, o detentor dos sintomas é o paciente. As informações estão ali. Você tem que saber como tirá-las, tá? Eu dou uma aula de semiologia baseada em Sherlock Holmes, né? Usando os casos, a investigação de Sherlock Holmes, como ele usa para raciocinar, como chegar no diagnóstico. Se você ler Sherlock Holmes, ele chega no ambiente onde já estava o policial, onde já estavam outras pessoas. Ele não vê um ambiente diferente do que outra pessoa viu. Ele só observa com mais atenção. Ele não conversa com as pessoas diferentes do que outra pessoa conversou, ou uma pessoa diferente do que outra pessoa conversou. Ele só observa que aquela pessoa que ele conversou estava calçando um sapato assim. Ninguém olhou pro pé da pessoa. Então, assim, ele olhou a pessoa por completo, ele olhou o ambiente por completo, a situação por completo. Então, não esqueça que o paciente tem todas as informações. Ele tem todas as informações. E olha que eu não tô nem falando da parte humana, né? Ser empático. Quanto mais você conversa, mais empático você vai ser, mais você vai entender a história da dor daquela paciente, dor não física, mas dor, assim, do sofrimento que ele tá passando pela doença. Mas entender que, assim, é como se o paciente ele tem as peças quebra-cabeça tudo lá. É como se você só vai conseguir montar se você tirar da caixa. Entende? Imagina que você tem um quebra-cabeça 100 peças, você conseguiu tirar 30, não vai sair. Você tirou 40, começa a montar uma imagem. Você tirou 70, você começa a enxergar. Você começa até a saber que aqueles 30 que faltam, eu sei onde tá. Eu sei onde procurar. É a parte do exame complementar. Se eu tirar 100 da minha entrevista, o exame complementar vai servir pra, sei lá, pra lustrar meu quebra-cabeça, enquadrar. Eu já sei o que é. Entenderam? Tá lá, tá na caixa. Tem que saber como tirar. É esse o desafio grande da anamnese bem feita, de uma entrevista bem feita. Tá? E se a medicina voltasse ao básico, o que não poderia faltar em um bom médico? Eu vou inverter assim. Primeiro que eu acho que a medicina nunca saiu do básico. Porque o básico é conversar com o paciente e resolver a dor dele. Uhum. Isso não pode mudar. Isso nem tecnologia pode substituir. Senão sim, a gente vai ser substituído por robô. Porque o paciente pode digitar o sintoma dele no chat GPT, ele acerta pra caralho. Você deve ter um quarto. Mais um pilar. Você deve ter visto que está saindo estudo pra caramba, mostrando a assertividade das inteligências artificiais quanto a diagnóstico. O paciente colocar sintomas e ele acertar. ChatGPT parece que já está em 90 e poucos %, né? Assertividade absurda. Em algumas... em radiologia, por exemplo, para detecção de AVC, tem inteligência artificial que já é mais referência que especialistas. Então, assim, isso a gente vai ser substituído. Mas uma capacidade de olhar para Dona Maria, entender que ela tem tal incômodo, que ela tem tal dor, que a vivência de doença dela envolve como ela está vivendo o contexto familiar dela, que a vivência e experiência de doença dela envolve ela ter visto, por exemplo, o irmão dela morrer de uma doença semelhante. Isso aí o ChatGPT não substitui. Entendeu? Isso aí, então assim, o básico não vai embora não. O básico não vai embora não. Essa essência da medicina de você estar de frente a uma pessoa que tem uma experiência diferente com a doença, que tem uma vivência diferente com a doença, e você às vezes poder... a gente tem que entender que remédio não é só medicação. Então você poder remediar o que o paciente tem sem medicar, isso aí nenhuma inteligência artificial vai fazer nunca na vida. Nunca na vida, entendeu? Então essa essência da medicina, na verdade, para mim não pode ir embora. É isso, a base não pode ir. Essa base de ter contato... Isso qualquer especialidade, tá? Qualquer uma. Você pode ser um puto oftalmo se você fizer uma boa anamnese exame físico. Imagina se for um oftalmo que afere a pressão do paciente e fala assim, pô, você tá hipertenso. Rapaz, eu iria embora desse cara. Eu falei assim, cara, eu vou nesse cara todo mês, meu irmão. Esse cara é foda. Tá entendendo? Mais um. Ô, caralho. Mais um. Então, eu acho que eu vou inverter essa pergunta falando assim, eu acho que a essência da medicina é a base. Então a medicina não pode perder essa base, tá? Essa capacidade que a gente tem de conversar com alguém e ouvir o que ele tem a dizer de verdade. Não é só falar, o que ele tem a dizer, sabe? Eu acho que isso é o charme e é o que vai fazer você até vender mais. Se quiser pensar em mercado, até vender mais. Que é muito mais gostoso ir no médico que te ouvir desse jeito, entendeu? Realmente, porque esse tempo atrás eu fui em eu fiquei da vida porque eu cheguei... Eu tenho um problema de cardíaco, aí eu fui um cardiologista, ele olhou pra minha cara, fingiu encostar o esteto, com 2 minutos, não, você tá liberado. Passa ali, coloca o mapa, você volta depois de amanhã pra tirar o teu mapa. A mapa é Equi Holter, né? O pacote. Pra fazer o pacote. Eu falei,
Tá, mas assim, você não vai me auscultar, não vai me perguntar mais nada, tipo, 2 minutos, então realmente, eu não volto e é uma pessoa que eu não indico, porque a gente fica frustrado, né? Como o senhor falou. E a gente tá falando que ele é mau médico, né? Ele pode ser um puta médico. Ele pode, em 2 minutos, você ouvir uma ausculta, Isso é sensacional. mas você não concluiu o rito. O Exatamente. que você esperava dele, né? Que a gente tem essa percepção, né? Que tem que ir, tem que escutar, tem que sentar, tem que tirar a camiseta pra colocar, não. Então, enfim. E a chance dele errar é maior, concorda? A chance dele comer bola é maior, né? Sim. Bom, professor, o senhor tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes? Eu não tenho um recado, mas eu tenho algumas sugestões morais, digamos assim. Tentem se apaixonar por semiologia. Não é fácil. É uma área difícil, é uma área dolorosa de estudar, sacrifica muito do seu emocional, né? Atuar com uma boa semiologia sacrifica muito. Mas você não vai se arrepender nunca de ser bom de semi. Nunca vai se arrepender. Tá? É uma coisa que você... eu aprendi muito bem a fazer 1000 pontos cirúrgicos lá, mas não fiz uma boa semi, cara. Algum cirurgião pode vir esculhambar depois, mas eu duvido que ele vai questionar essa possibilidade. Você não vai se arrepender nunca de gostar de semiologia. Então tentem gostar de semiologia. Se você não gosta de uma fonte, estuda em outra. Sabe? Eu falo pros alunos do comecinho da faculdade assim, faz a anamnese da sua avó, da sua tia, ela vai adorar, a avó vai adorar falar das queixas que ela tem. Tem 2 anos de queixa pra falar. Ouve, faz a anamnese dela, começa a treinar com quem você conhece. Faz entrevista de 1000 pessoas. Aprende a conversar. Quando eu tava na faculdade, eu peguei um livro de jornalismo pra estudar técnica de entrevista. Pra saber que pergunta fazer pro meu paciente. Se eu queria descobrir os dados dele, eu falei, uai, então peraí, quem sabe entrevistar é jornalista, isso vai tirar segredos dos políticos, né? Quando eu vou numa entrevista, ora, se eles sabem, por que eu não posso aprender? Então aprender que isso pode ser gostoso de fazer, torna a evolução da boa medicina mais fácil. Então eu vou dar essa dica aí de não achem semiologia um bicho de 7 cabeças, apesar de ser, e tentem gostar, porque se tentar gostar, você vai fazer mais tranquilidade. Bem, é isso então. O recado tá dado, gostem de semiologia. É um bicho de 7 cabeças, como o professor falou, mas é algo realmente prazeroso e gostoso de ser estudado. Professor, obrigado por estar aqui conosco hoje e ficamos com as portas abertas para nos visitar e vir discutir outros temas. É isso aí, professor. Muito obrigado pela sua presença. Pra gente foi uma honra poder conversar com o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Valeu. Aos nossos ouvintes, agradecemos a sua companhia até aqui. Espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenha algum tema que queira ouvir ou perguntas sobre os nossos próximos temas, só nos enviar no directs ou caixinhas de perguntas no nosso Instagram.